Ou seja, nesse momento, quem está em Gaza não tem para onde ir. Pois é, Thaís, a gente recebeu hoje de manhã com certo alívio, né, a notícia de que finalmente esse grupo de brasileiros conseguiu sair da cidade de Gaza, que é a cidade que recebeu o ultimato do governo israelense para evacuação. São brasileiros que chegaram a mandar vários vídeos para a gente. A Shahed Albana, que é uma jovem de 18 anos, parte desse grupo, mandou um vídeo que a gente exibiu aqui na programação da Rádio Bandeirantes ontem, mostrando o desespero, a preocupação, querendo sair da cidade, mas teve problema com o ônibus atrasou, não conseguiu pegar eles num primeiro momento, estradas também bombardeadas, muitos obstáculos nesse caminho. E aí hoje, finalmente, a gente teve a informação de que o ônibus conseguiu pegar esses brasileiros de Gaza e levar para a cidade de Khan Yunis, mas o alívio durou pouco agora com essa informação de que a fronteira não vai ser aberta tão facilmente quanto a gente achava inicialmente. De Khan Yunis até Rafah, Rafah é essa cidade fronteiriça entre a faixa de Gaza e o Egito, dá mais ou menos 8, 9 quilômetros, 20 minutos de carro, né, se a gente pensar assim, num trajeto tranquilo. Agora, considerando que a estrada pode ter obstáculos, né, lugares que foram bombardeados, deve demorar um pouco mais. Mas, de fato, o problema é passar nesta fronteira. Mesmo antes que a gente tinha ali um aval, né, tinha uma sinalização de uma autorização do Egito, já ia ser muito complicado, porque é uma fronteira totalmente fechada por causa desse receio que os egípcios têm da entrada de palestinos, da entrada de integrantes do Hamas no país deles. Então, já ia ter que ser uma entrada muito controlada, difícil de passar as pessoas de outras nacionalidades, mas ainda assim havia um aval positivo e agora, então, a situação se complica para esses brasileiros que a gente está acompanhando há algum tempo, né, Thaís? Vamos seguir falando desse conflito. Acabou hoje às 10 horas da manhã o prazo adicional que o governo israelense tinha dado para que a população civil da faixa de Gaza, do norte da faixa de Gaza, em especial a cidade de Gaza, que tem mais de 600 mil habitantes, deixasse de fato as suas casas, migrasse para o sul do território. Então agora, nessas próximas horas, é um clima de tensão, os olhos do mundo todo voltados para o Oriente Médio, para a gente ver se vão acontecer bombardeios. Há a expectativa também de uma invasão terrestre ofensiva por parte de Israel na cidade de Gaza. Israel está tentando buscar por esses integrantes do Hamas. Muitos acabam se escondendo em túneis subterrâneos que tem ali na cidade. Então, essas próximas horas vão ser cruciais, por isso que a gente faz essa cobertura intensa aqui na Rádio Bandeirantes neste sábado, Thaís. Zaidan, o Haaretz, que é um jornal israelense, publicou agora há pouco que o prefeito da Galileia do Norte de Israel, Jora Saus, chamou os moradores da área e pediu que eles evacuassem as casas. Disse, abre aspas, não voltem pelo menos até meados da próxima semana, fiquem onde estão. Peço aos que não evacuaram, por favor, encontrem uma solução e saiam da área. E ele explicou que esse pedido é por causa da situação de segurança, já que o exército teria que se concentrar ali para a própria faixa de Gaza, né, para essa entrada do exército. Isso pode indicar também uma preocupação com o Líbano, né, essa evacuação no norte de Israel? Eles conseguiram agora chegar àquela cidade que fica exatamente na fronteira com o Egito. Conseguiram, tá? Em cidade de Rafah, então na fronteira da faixa de Gaza com o Egito. Foi um percurso de 20 minutos ali da cidade de Khan Yunis, que eles estavam antes, até a Rafah. Só que agora a grande dificuldade que a gente está acompanhando é se eles vão conseguir passar para o Egito, atravessar a fronteira. Essa é uma fronteira que está sempre fechada. Havia um comunicado inicialmente, mais cedo, que o Egito abriria a exceção para os estrangeiros, inclusive os brasileiros, deixaria esse grupo passar. Mas a gente tem agora uma informação do Diário de Notícias do Egito que o país vai se recusar a deixar os estrangeiros passarem nesse momento. Então a gente acompanha com mais preocupação essa situação dos brasileiros que pelo menos conseguiram sair da cidade de Gaza, que é a cidade que recebeu o ultimato do governo israelense para evacuação, ultimato inclusive que terminou às 10 horas da manhã de hoje. Por isso a gente acompanha com os olhos bem atentos o que vai acontecer na faixa de Gaza nas próximas horas, Thaís. Pois é, Mayra, você pensa o seguinte, o governo do Egito agora está sendo pressionado não só pelo governo brasileiro, né? Claro que
a gente tem falado muito desses brasileiros na faixa de Gaza por motivos óbvios, mas são cidadãos de todo mundo que estão na faixa de Gaza e que estão tentando ser retirados pelos seus países desse local e que tem como única saída possível a fronteira com o Egito. Então, é uma pressão internacional do Egito sobre o Egito que acontece agora. E aí é claro que o governo egípcio, sentindo essa pressão, mas sabedor também de que ele, como nação, como território, é a única saída possível, vai usar esse trunfo para negociar algo que evite, por exemplo, uma entrada muito massiva de palestinos no território egípcio. Então é aquele momento muito claro ali da tensão e da negociação. O Egito diz, eu tenho o que vocês querem, mas vamos negociar porque algo também eu preciso levar em troca nessa história. Essa é a grande preocupação do Egito na entrada de palestinos, mas principalmente de integrantes do Hamas, que podem, de repente, criar uma base ali nessa parte do Egito. Então, grande preocupação, as fronteiras fechadas e, como o Cláudio Zaida comentou agora há pouco, talvez a possibilidade da Organização das Nações Unidas, do Conselho de Segurança, né, mesmo da ONU, negociar para reembolsar, para pagar algum valor para o Egito poder abrigar, acolher essas pessoas, abrir as fronteiras. Porque se o Egito não abrir, a única maneira de tanto os brasileiros, os outros estrangeiros que estão ali no sul da faixa de Gaza e também dos próprios palestinos saírem dali, dos civis evacuarem a faixa de Gaza, seria pelo próprio Estado de Israel. Teria que ser criado um corredor humanitário. Então, há ainda essa possibilidade de sair pelo Egito, mas se não der certo, só realmente por dentro do Estado de Israel, Thaís. É isso. Possibilidade de brasileiros, Killing chegou ali, a cidade que fica exatamente na fronteira, mas ainda não cruzou, ou seja, ainda não dá para a gente ter certeza se isso vai ser feito ou não nas próximas horas. E Thaís, só para complementar, o jornal israelense Haaretz colocou agora há pouco aqui uma notícia que o governo dos Estados Unidos está incentivando os cidadãos americanos em Gaza também a se deslocarem para o sul, ali em direção à passagem de Rafah com o Egito. Eles disseram que provavelmente a fronteira vai ficar aberta por muito pouco tempo e por isso que é para eles ficarem já bem próximos ali à passagem, Killing. Exato, você vê que o Egito ele tem resistido à pressão internacional para que se abra a fronteira, para que se tenha um corredor humanitário, e falou inclusive que aconteceram bombardeios ali na região, até por isso a fronteira chegou a ser fechada. Mas a gente está acompanhando aqui, eu fico pensando na situação dessas pessoas que estão tentando chegar em Rafah, ou que já estão em Rafah e estão tentando sair da faixa de Gaza, porque a faixa de Gaza tem uma área muito pequena, 25% do tamanho da cidade de São Paulo, é como se a gente tivesse a zona leste só praticamente. Então é um terreno muito pequeno e se houver um bombardeio, uma invasão, a chance de atingir uma pessoa que está ali é muito grande, né? Porque a área mesmo é reduzida. Então, é uma aflição muito grande dessas pessoas que ainda estão migrando e, para piorar, é uma situação onde não há combustível, não há água, até a comida é escassa. Não existem abrigos antibombas como existe em Israel em praticamente todo o edifício. Exatamente. Na faixa de Gaza, não. Exatamente. Então, é muito complicado, fora que no norte da faixa de Gaza tem 1.100.000 pessoas. Só na cidade de Gaza são mais de 670 mil pessoas. Claro, não foi todo mundo que conseguiu migrar, tem pessoas que não tiveram nem condições de sair, pessoas em hospitais, muitas grávidas também, segundo a própria Organização Mundial de Saúde. Parece que 5 mil, deixa eu conferir aqui, 5 mil grávidas que vão dar à luz no mês que vem, então já estão com a barriga muito grande, difícil de fazer também essa locomoção, e são pessoas que não cabem, não tem como abrigar, não tem como encaixar, nem as pessoas que precisam de atendimento hospitalar, por exemplo, no sul da faixa de Gaza. Então elas vão precisar sair de lá com rapidez, né, o mais rápido possível, por isso que a gente fala tanto e é tão importante essa negociação com o Egito para sair por Rafah. Então, assim como os brasileiros que estão lá estão fazendo, os cidadãos americanos também, indo ali para perto da fronteira para, se tiver uma brecha, se abrir ali rapidinho, conseguirem sair. Então, essa está sendo a orientação de vários países, inclusive dos Estados Unidos. Mas a outra opção é também uma negociação por um corredor humanitário por dentro do Estado de Israel, mas aí vai ser até mais complicado, né, Thaís?